daquelas pessoas que já anunciamos. E eu quero começar aqui com o Abel Lopes, que é o presidente do Conselho Fiscal da Fundação Municipal de Saúde, já que o tema começa a partir do relatório e da decisão do Conselho em reprovar as contas de um período, trazendo, então, esse primeiro momento, contando qual é o fato, como chegaram a essa conclusão. Bom dia, Abel, obrigado pela sua presença. Bom dia, Nélio, bom dia demais membros da mesa. Realmente, nós fizemos alguns apontamentos, e esses apontamentos vieram que todos os conselheiros, por bem em reprovar, principalmente as contas apresentadas desse 1º de janeiro a 30 de setembro desse ano. Nélio, voltando somente um pouquinho no passado, também foram reprovadas as contas de 2021 da Fundação Municipal de Saúde. Só um parênteses aqui, Nélio, quando a gente fala em Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal, os membros do Conselho Fiscal são representantes da boa parte da Prefeitura Municipal, tá? Da Câmara Municipal. Eu sou o único, digamos assim, estranho no ninho, que eu sou representante do Sindicato dos Contadores. Né? Os outros são da Secretaria de Saúde, do Comus, da Fundação tal e dos servidores. Certo, mas, digamos assim, ninguém diz, eu não gostei dessas contas, achei que não estão muito legais, então eu vou reprovar. Qual é, em síntese, as razões que levaram o Conselho Fiscal a dizer essas contas, estamos falando agora também, de novo, de janeiro a setembro, essas contas não estão corretas? Bem, primeiramente foi a questão do déficit que a Fundação novamente está incorrendo, ou seja, está aumentando o passivo a cada período. Né? Nós analisamos até 30 de setembro, e até 30 de setembro existia um déficit deste ano em mais de 6 milhões. Depois nós ficamos sabendo que em outubro houve um aporte maior, e esse déficit gerou hoje em torno de 2.800. E algumas contas chamaram bastante atenção. Essas contas, a gente faz um comparativo desse ano com o ano passado. E nisso, algumas situações bastante delicadas. Ok, na sequência, então, vamos ouvir um pouquinho mais esses detalhes para poder saber o que é que tem. Em relação ao diretor que preside, eu vou simplificar. Basicamente, o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu a fundação, aí envolve UPAs também, mas está aqui conosco, para o nosso prazer também no dia de hoje, o Alexandre Ximenes, que desde julho do ano passado comanda essa situação. Não, julho desse ano. Nós já estamos, rapaz, nós estamos em dezembro, desse ano. Foi julho desse ano que que acertaram a vinda dele para cá, inclusive, mais ou menos dando o seguinte recado: olha, faça muita coisa com muito menos dinheiro. Né? Essa é a tarefa. Dentro disso, Alessandro, obrigado pela sua presença. Como é que você vê e quais são os argumentos por parte da Fundação, por parte do hospital, em relação a essas contas e aquilo que foram gastos? Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos, obrigado. Na verdade, a gente está fazendo um levantamento do relatório para fazer uma justificativa técnica por que chegou a esse déficit. Antes disso, não adianta querer ficar palpitando sem ter um embasamento técnico. Seria item por item? Exato. Ok. E esse levantamento, esse relatório, quanto tempo deve levar para ser concluído e ter essa posição? O mais breve possível. Isso a gente vai encaminhar para o Conselho Fiscal e demais autoridades que se fizer necessário. Perfeito. Até porque, depois da decisão, nas 3 reuniões que o Conselho Fiscal teve, onde no final, então, decidiu reprovar as contas, houve uma reunião do Conselho Curador, na última sexta-feira. O clima foi meio assim, toma lá da cá, né? Tapa para lá, tapa para cá, como é normal quando vai discutir grandes coisas, me parece que está muito dentro da normalidade. O que eu não achei muito, não entendi muito porquê, assim, depois de muita discussão, decidiram, vamos fazer uma nova reunião, lá no dia 1º de fevereiro do ano que vem. André Buriasco também está aqui conosco, ele que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Comus. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nélio, Como é que Cida, o Comus tem acompanhado ouvintes. tudo isso?
Pois é, Nélio, eu estou de acordo com essa tua observação, né? A gente teve, avaliando o relatório do doutor Abel, do Conselho Fiscal, com muita preocupação. O Conselho Municipal vem apontando desde 2019 a necessidade de uma auditoria mais detalhada em cima das contas da Fundação. Inclusive, nós encaminhamos que a Secretaria desenvolvesse esse tipo de fiscalização. Então, isso tudo tem nos preocupado. O Conselho Municipal de Saúde iria esperar o posicionamento do Conselho Curador. Então, também com estranheza, a gente acabou recebendo a notícia que foi prorrogado para 1º de fevereiro essa discussão. A nosso ver, um tema tão importante, a gente deveria estar discutindo isso com mais brevidade. Entendeu? Então, realmente, a gente aguarda aí o posicionamento do Conselho Curador nesse sentido. Cida Costa, entra na roda da conversa. Para a gente começar esse debate, dizer realmente por que foi reprovada, Abel, é importante que o senhor diga para a gente. Em 2021, o que vocês constataram lá de irregularidade ou que não aprovaram? Em 2022, o que pesa aí de itens de reprovação e que chama a atenção para esse debate, essa reanálise dessas questões? Bem, Cida, são diversos dados, tá? Mas vou te ler aqui o que eu passei dia 26 de maio para a senhora Jaqueline Tontini, né, secretária municipal de saúde. Nós fazemos relatório em cima de números que são apresentados e em cima de dados que são nos fornecidos. Tá? Em uma reunião no dia 22 de março, a secretária de saúde era a senhora Rosa, nós tivemos uma reunião do Conselho Curador, nós estávamos presentes, e o doutor Amon, na época, ele informou para nós o seguinte, que ele pegou a fundação ali com diversas situações. No que tange ao pagamento de horas extras, que eram feitas através de recibinho, alguma coisa assim, prestação de serviços que não eram feitos de formas corretas, prestadores, as licitações não eram feitas, era tudo, digamos assim, porque era Covid, eram tudo dispensados, então eram só comprados. Só por isso já, digamos assim, a gente já reprovaria as contas de 2021, pelos informes pelo doutor Amon. Tá? Mas também tivemos algumas situações, entre elas um acréscimo de 16 milhões no passivo no ano passado, da Fundação. E também tendo como base no que foi o parecer dos auditores independentes. Todo ano a Fundação passa por uma auditoria independente que faz um relatório. Essa auditoria, ela aprovou o balanço do ano passado com ressalvas e colocou em dúvida a continuidade operacional da entidade se continuar dessa forma, ou seja, só déficit. Tá? E além de outras situações. Vindo agora para o que tange esse ano, no primeiro trimestre, relatou ainda o doutor Amon, quando ele estava à frente, que a Fundação Municipal pagou mais de 200 mil reais em horas extras, indevidamente, por erros do sistema. Mas o sistema, nós sabemos quem são. Né? E os apontamentos agora do Conselho Fiscal em cima desse triênio, alguns apontamentos que estão em aberto desde o ano passado e não foram pagos mais de 56 fornecedores. Tá? O que isso pode ocorrer? Além de todos os juros, multa, correção, etc. e tal, tá? Você tem um poder menor de discussão com fornecedores, então esses fornecedores em aberto. Outra situação que nós levantamos, também com relação aos valores pagos em 2021 e 2022, em 2022, está sendo gasto mais de 100 mil reais em manutenção de software. Tá?
Já o ano passado, o ano inteiro, na manutenção de software, foram pagos 300 e poucos mil reais. Só esse ano já ultrapassou R$1 milhão. Então, eu acho que alguma coisa nesse sentido tem que ser verificada mais aprofundadamente. Em relação ao ano passado, de multas, juros, de bancos, foram pagos R$59 mil. Esse ano, R$922 mil. Segundo o pessoal da Fundação, estão aí incluídos débitos de atualização de tributos, etc. e tal. Meio estranho. Reportamos também que houve um lançamento numa conta aí referente a medicamentos vencidos, que foram incinerados, foram descartados de uma forma, em R$243 mil. Tá? Foi nos informado que esse medicamento era relativo ao combate à Covid. Tudo bem? Só que o ano passado, R$309 mil foram descartados também de medicamentos vencidos. Ou seja, se somar as duas, dá quase R$600 mil de medicamentos vencidos. Chamou a atenção também de um conselheiro que o ano passado, no final do ano passado, foram adquiridos 200 computadores, só o computador, ao custo de R$1.100.000, esses 200, que daria R$5.600 cada computador. Hoje, toda a rede de computadores a gente trabalha com servidores. Praticamente, você tem a sua unidade ali física, já que não tem a rede social, não tem todas essas... precisa somente de um computador, digamos assim, de no máximo R$1.500, R$2.000. Tá? Que esse aqui, cada um custa R$5.600. Não sei, pode até ocorrer, poderia ser, digamos, nesse aqui estaria um servidor, TBest lá. Agora, 200 unidades, a R$5.600 cada um, é muito. Solicitamos cópia dessa nota fiscal para a gente analisar melhor. A Fundação ficou de nos repassar, até o momento a gente não nos repassou. Então, eu posso até estar dizendo alguma coisa a mais, mas... e um ponto alto também, hein, foi a aquisição, aí, digamos assim, mais ou menos precipitada, de uns equipamentos que custaram aí na ordem de R$5 milhões e que estão hoje encaixotados, tá? Não tem uma sala especial, uma ala especial para instalação de imediato, e que estão ali, digamos, olha, como era de um convênio da Itaipu, foi adquirido, mas sem, digamos, de imediata necessidade, ou mesmo que tenha necessidade, não tem como hoje colocar esses bens em funcionamento. E além de algumas outras situações que ainda temos que levantar. Ok. Alessandro, você me parece que já deu a nota dizendo assim, a gente vai fazer um levantamento, item, por enquanto não tem nada para ser dito sobre nenhum deles, a não ser depois do relatório pronto em relação a valores. Mas eu tenho duas linhas de coisas que eu acho que você pode contribuir esclarecendo. Quando vai se fazer a aquisição, digamos, de um produto como os computadores, que o Conselho Fiscal diz, opa, está muito alto esse preço. Antes da compra, como é que é esse procedimento? Ele passa por quem para tomar a decisão? Opa, está aqui, né? Foi feito os diversos levantamentos dentro da questão do mercado. Como é que funciona para se fazer a despesa? Porque o Conselho Fiscal entra lá depois que já foi feito. Já está gasto, ele diz, eu não concordei com isso, mas daí já está feito a eventual despesa. Como é que é esse funcionamento, como é que é essa engrenagem? Bom, bom dia novamente. Quanto aos equipamentos de informática, na verdade foi feito um memorial descritivo pelo setor de TI. E com base nisso adquiridos os equipamentos. Tá, a definição de preço, como é que funciona? Para saber se está dentro de uma questão mercadológica. Foi feita uma cotação que vai ser apresentada para o Conselho Fiscal posteriormente. Perfeito. Na questão que o Conselho Fiscal levanta, se eu entendi bem, que tem cerca de 56 fornecedores não pagos.
confere? Tem que fazer esse levantamento precisamente para... Tá bom, tira o número. Tem muitos fornecedores que não estão recebendo? Não, atualmente não. Certo. Porque imagino que daqui a pouco, bom, se eu não pagar, deve ser na área do quê? De medicamento? Em que áreas que são os principais fornecedores, no caso da Material e hospital? medicamento. Medicamento. Então, Ok, daqui a pouco, se não pagar, não vai entregar medicamento. Não entregando medicamento, pode botar pessoas em risco. Sem dúvida, mas isso não está acontecendo. Está sendo tudo pago conforme a necessidade. Perfeito. Em relação à manutenção do software, alguma observação? 600 mil entre o ano passado e esse ano? Conforme eu te falei, a gente está fazendo levantamento para ver o porquê. Certo. Deixa eu ir um pouquinho adiante nisso, Alessandro Ximenes, diretor, presidente da Fundação Municipal de Saúde. Foi vendida a ideia, foi propagada a ideia, antes de você assumir o hospital, de que teve que ser feito muito investimento, aproveitando inclusive verbas, o que veio do governo federal e tudo mais, muito dinheiro do município também, para que o hospital tivesse uma grande estrutura para pós-pandemia, né, para depois da Covid. Bom, passou esse período do pico em relação a internamentos, a atendimentos, e hoje continua extremamente alto o descontentamento quanto à resolução de cirurgias eletivas, de procedimentos, de quantidade de atendimentos dentro do hospital. Vejo pelo Diário Oficial do município o que tem de exoneração de pessoas, de diminuição de quadro, está diretamente ligado a um pequeno número de servidores, na área de médicos, enfermeiros, por isso a baixa resolutividade do hospital? As cirurgias estão acontecendo, até porque nós somos porta de entrada. Né? Não, as cirurgias urgência e emergência, emergência. né? E isso acaba, às vezes, travando um pouco a eletiva. Tá, Alessandro, mas quantos acidentes aconteceram na última semana? Porque eu escuto essa história há anos. Olha, não, é que está tudo pronto, daí na hora da cirurgia aconteceu um acidente. Quantos acidentes? Aí eu vou olhar na estatística da polícia, foi mínimo. Mas né? não é só acidente. Então pode acontecer um ou outro caso, mas não é a regra. É a exceção essa, não é? Não é só acidente veicular. Certo. Vários acidentes acontecem no dia a dia. Correndo, torcer o pé, direto. Não precisa bater o teu carro para ir pro pronto-socorro. Não, ok, acho que o senhor entendeu. Eu estou dizendo que não é a regra que tem que parar cirurgias eletivas todo dia, porque todo dia tem um acidente bem na hora da cirurgia. Seria muita coincidência isso, só aqui no nosso hospital municipal. E nós somos referência para 8 municípios também. Ah, A gente recebe essa demanda de outros municípios. vamos ter que buscar esses números para ver o que tem que ser feito para evitar esse negócio, porque senão a fila não termina nunca, seu André Buriasco. Aliás, o Comus tem se dedicado em torno disso também, dessa questão dos números. Nós estamos com gente represada nas UPAs, que não consegue vaga no hospital, que deveria... Porque quando do período da pandemia, a minha impressão era a seguinte, olha, depois da pandemia, a cidade inteira pode ficar doente, porque a estrutura está tão bem montada, feita, que agora pode ficar doente de qualquer coisa que tem como atender. E na prática não está acontecendo isso. Pois é, Nélio, era a nossa expectativa também. Tá? Agora, eu te pergunto, Nélio, há quantos anos a gente não fala nessa fila da eletiva, essas cirurgias eletivas, e há quantos anos a gente não escuta a mesma situação? Não, é que tem muita urgência. Tem muita urgência para ser atendida. Bom, se tem muita urgência, há quantos anos a gente sabe que tem muita urgência? Por que a gente não aumentou a estrutura? Não estou dizendo o Alessandro agora que chegou há pouco tempo, mas por que a gente já não, sabendo que tem muita urgência, que tem muito acidente, por que a gente já não preparou... Ah, não, gente, nós estamos desmarcando eletiva por causa de urgência e emergência. Poxa, então já passou um tempo suficiente para a gente ver quantas urgências e emergência em média vêm, quantas salas a mais de cirurgia nós precisamos para dar vazão às eletivas. Agora, o que nos preocupa, Nélio, o Conselho de Saúde, é o seguinte. Quando a gente vai analisar o plano operativo da Fundação, que é o contrato de ações que a Fundação tem que realizar, tantas cirurgias, tantos exames, tanto não sei o quê, que está no contrato com a Secretaria Municipal de Saúde. A Fundação, em vários e vários índices, não atinge esse plano.
Entendeu? E o que mais nos deixa preocupado é que, paralelo a isso, além de não atingir alguns desses... E as UPAs, por exemplo, não atingem. O gasto ainda continua muito alto. E isso dá reflexos, Nélio e Cida, nas outras áreas da atenção à saúde do município. Então, a gente não nos sobra dinheiro para investir em prevenção, não nos sobra dinheiro para investir na atenção primária, em aumentar... Entendeu? E a gente não está vendo um movimento... ele pode até estar acontecendo, mas nós não estamos vendo um movimento para se reduzir isso, contra o gasto excessivo, contra o excesso de cargos, contra a otimização dos processos para diminuição de gastos. Então aí vem um relatório desse aqui, a gente, entendeu? Vou comprar 200 computadores a 6 mil, será que... Entendeu, Nélio? Então a nossa preocupação é o quê? O que a Fundação teria que produzir, de acordo com o contrato de gestão dela com a secretaria, em vários itens não está atendendo. E ainda está se gastando muito. O Conselho tinha essa mesma percepção. Várias vezes eu elogiei a atuação do gestor municipal, quando ele tomou a atitude de construir, aumentar o hospital municipal, em vez de trazer o hospital de campanha, aquelas coisas todas. Entendeu? Por quê? Porque nós tínhamos a impressão que a gente ia conseguir aumentar essa situação de cirurgias e tal. Então, o que acontece? A gente entende que durante o Covid teve uma confusão na gestão enorme. Tá? Então, teve unidades que fecharam, enfim, foi tentado resolver aquele problema. Mas a gente não está vendo depois, principalmente ali na entrada do Dr. Amon, não teve um movimento coeso de gestão para, vamos voltar ao normal, vamos reduzir custo, vamos voltar a atender o que tinha que atender. Então a gente percebe que essa resposta está muito lenta. E isso tem nos preocupado, por quê? Quando a gente vê aumentando uma dívida da fundação, quando a gente vê gastos não devidamente planejados e com o cuidado com o dinheiro público ideal, nos preocupa. Chegar um momento que essa fundação vai ficar impagável, ou a dívida vai ficar impagável, e quem vai sofrer é o usuário. Entendeu? Um eventual fechamento de uma fundação, fechamento de um hospital. Quem sofre sempre é o usuário. Essa situação dos equipamentos que estão encaixotados. Deixa eu só botar uma aqui no programa, não, disse a secretária municipal de saúde, a Jaqueline Tontini, que é presidente do Conselho Curador, né, disse com todas as letras, né, de que isso não vai ser colocado em funcionamento. Basicamente foi colocado da seguinte forma: olha, esse equipamento foi solicitado, mas a gente vai fazer um levantamento, uma pesquisa para ver se realmente é necessário no município. Acontece que a própria Secretaria de Saúde, pela Fundação, fez o pedido para a Itaipu Binacional para esse equipamento. Ou seja, como foi na secretária anterior, que era a Rosa Jerônimo, agora não vale mais, porque é a Jaqueline que está à frente, e aí vem, enfim, é mais um equipamento que me parece estar encaixotado, e por parte da secretaria, a afirmação a gente vai fazer uma pesquisa para ver, porque a gente acha que não tem a necessidade de... Sim, Nélio, mas já faz quanto tempo, Nélio? Já faz mais de um ano que está, entendeu? Nós estivemos hoje visitando o hospital lá, fomos recebidos, e eu acho que o diretor-presidente pode até fazer uma colocação a respeito desses equipamentos aí, né? Certo, vamos lá. Vamos começar pelos equipamentos, Ximenes. O que é que... eu sei que a tua função é abaixo, né, hierarquicamente, da secretária municipal de saúde. Mas, ainda assim, na fundação, você quem preside, como é que você vê essa questão dos equipamentos e até que risco, eventualmente, a gente tem desses equipamentos se deteriorarem ao longo do tempo? Não, são viáveis. Mas a gente tem que fazer um estudo de manutenção do mesmo. Não adianta instalar e depois não conseguir manter. Então a gente tem que arrumar uma forma de custeio dos mesmos. Porque mesmo instalando, tu vai ter um custo fixo. Certo. E o problema seria o custo da manutenção? Sim. Manutenção é o quê? Para que o equipamento funcione adequadamente? Exato.
manutenção preventiva e até de custeio para botar o equipamento em uso. Mesmo prestando serviço para 8 municípios e podendo atender todos eles e receber a participação deles nessa questão financeira? Sim, a ideia é viabilizar para todos os municípios e assim conseguir o custeio dos mesmos. Certo. No item em relação à fundação, que aí você preside, Ximenes, não estar cumprindo o contrato, ou seja, você tem lá X procedimentos e não estar alcançando esse índice, gostaria de te ouvir a respeito. A gente já refez o plano lá e fez um novo dimensionamento, porque foi mal dimensionado quando foi feito a primeira vez. Botaram um número muito alto e não Exato. era possível atingir. Exato. Tá, e se é um contrato, não sei, André, Ximenes, tá bom, eu ponho um contrato, eu vou te pagar 10. Depois, 10 foi muito, né? Agora eu vou pagar só 5 e tal, daí fica por isso. Como é que funciona esse negócio? Pois é, a gente na época que foi feito o contrato, eu acredito que tenha sido discutido essa previsão de produção, entendeu? Aí, se eu não atinjo a produção, eu reduzo o que eu tenho que atingir, entendeu? Então, essa é a nossa... Por que a gente não vai trabalhar para a gente atingir essa produção e não reduzir? Se eu não atinjo a meta, eu reduzo a meta, entendeu? Então, essa é a nossa discussão lá. Agora, nós tivemos esse recurso para cirurgia eletiva que vão contratar outros prestadores, né? Então, não vai ser mais só a fundação. Então, talvez acabe caminhando um pouquinho mais rápido isso daí. Mas a gente tem todas essas ressalvas nesse sentido. Se você não consegue atingir a meta, então vamos reduzir a meta. Eu acho que deveria ser o contrário, entendeu? Vamos trabalhar para se atingir essa meta. Ximenes, como é que tem sido esse período agora? Vou arredondar aí meio ano, né, da tua presença como presidente da fundação. Quais são as dificuldades que você encontrou a partir do dia a dia para fazer isso funcionar, talvez como até é o teu desejo, e o que é que tem no horizonte aí para que isso possa ser efetivamente melhorado? Porque hospital, como disse o André, ele é para todos os efeitos a UTI da saúde. Né? É onde vai estourar a coisa principal depois. E como o investimento, inclusive de dinheiro do contribuinte municipal, é muito acima até daquilo que determina a legislação, né? O custo é alto e acaba não sobrando para as unidades básicas o suficiente, não dá para ampliar lá na base de atendimento. Então, nesse sentido, qual é o principal desafio que você encontrou? O que é que você tem levantado nesse período e o que é que você está propondo para que a estrutura possa ser de uma forma mais efetiva, atendendo um número talvez maior de pessoas e de procedimentos? Conforme o André falou mesmo, a meta é atingir o POA, né, que é o plano operacional. E para isso está se vislumbrando novos médicos, fazendo um novo credenciamento de médico para conseguir atingir a meta de cirurgias. A dívida do hospital, como que está, como que vocês planejam pagar? Quanto tem de dívida hoje? Nós tivemos já um assunto que gerou bastante polêmica no que se refere à dívida. Qual é a dívida do hospital hoje? A dívida recente, a dívida antiga, o que é de previdência, o que é? Que balanço que se tem, quanto foi pago até agora e quanto tem planejado? Bom, isso teria que pegar juntamente a contabilidade, que eu não sei te informar precisamente, até para não te dar valores errados. O Abel tem, né, Abel? Até aconteceu alguma coisa bastante interessante nessa última reunião que nós tivemos, já para nós não levantamos a questão da dívida em si, já porque a gente fala uma dívida, de repente vem uma aqui, mas veja bem, tira 9 fora, coisa e tal, não é verdade. Então a gente deixou até meio de lado. Mas o passivo, entre passivo circulante e passivo não circulante, hoje, que consta nos balancetes da fundação, gira em torno de 140 milhões. Tá? Isso, Nélio, me fez perguntar ao Jefferson, né? Jefferson, qual a previsão financeira para pagamento desse passivo? Aí ele me informou, olha, infelizmente, nós só temos verba o ano que vem para o custeio e manutenção do hospital. Não tem uma verba pré-determinada para pagamento dessas situações aí. E daí
pedimos um relatório aí que a gente está aguardando também, de processos que hoje a Fundação está respondendo, tanto da área civil como trabalhista, que numa auditoria primeira em março, levantou-se que poderia gerar em torno de 54 milhões. Isso consta da auditoria de março. E o outro débito, que também já está configurado, que é a questão dos encargos da parte da contribuição do INSS, da parte patronal, que geraria mais de 50 milhões. São números bastante representativos. Sabemos que existe contato com deputados, senadores, para reverter essa situação desse encargo. Mas, por enquanto, consta essa dívida. Ainda é dívida, né? É dívida. Ok, eu vou pedir a gentileza do nosso convidado aqui, o diretor-presidente da Fundação, o Alessandro Chimena. Vamos fazer um câmbio para poder colocar aí no seu lugar, aí na cadeira, o Jefferson Bueno, né, para que ele, como coordenador do Fundo Municipal de Saúde, também possa responder algumas coisas. Eu aproveito e registro aqui, e agradeço a presença da Lúcia Tavante, que é assessora de comunicação lá da Fundação, e também do Luiz Araújo, né, que está aí acompanhando o André Buriasco pelo Comus. Um abraço, obrigado pela presença deles. Jefferson Bueno, bem-vindo. Não sei se é bom dia ou boa tarde, mas que seja um bom dia e uma boa tarde até o final do dia. Você é coordenador do Fundo Municipal de Saúde. Traduzindo assim, você é o tesoureiro da questão? Bom dia, boa tarde. Bom dia e boa tarde. Certo. Né? Na verdade, hoje, assim, além da coordenação do Fundo Municipal, existe a Diretoria Financeira da Secretaria de Saúde, né? A qual um dos nossos prestadores, e que nós temos um contrato de gestão, é a Fundação Municipal. E a gente vem trabalhando junto com essa busca de sanar esse passivo, por mais até que o Abel trouxe agora, que a gente não prevê o pagamento dessas dívidas no próximo contrato de gestão, que foi o POA, que foi aprovado agora no Conselho Curador, mas a gente vem trabalhando com a busca de economia nas compras, para que aquilo que está estabelecido no POA, que hoje a gente prevê entre fornecedor de insumos e prestadores de serviços, 4,5 milhões a ser repassado para a Fundação. Então, assim, desde junho ou julho desse ano, que a gente viu que o custo operacional do hospital não era o que estava previsto no POA, existia uma falta de um reajuste, precisava ser alterado isso em cláusula contratual, o que foi feito, porque desde 2020, quando foi assinado esse contrato, não se previu na época um reajuste contratual ano a ano, como se acontece com todos os contratos públicos. E isso acabou defasando, né, o repasse para a Fundação, porque nós não tínhamos um instrumento que pudesse fazer esse reajuste. A diretoria, de repente, anterior não se ateve em pedir isso, e o que foi trabalhado esse ano agora, de junho para cá, então, nós incluímos essa cláusula contratual, foi concedido esse reajuste, então, acertando o repasse para a Fundação, juntamente com o custo operacional, que hoje gera em torno de 14 milhões, e a tesouraria lá da Fundação, ela vem buscando o pagamento de alguns fornecedores que estão pendentes, que tem vários fornecedores que ficaram desde a época da pandemia. Quantos? Né? Eu não sei te precisar quanto, que eu não faço parte do financeiro da Fundação. Mas, assim, a gente vem reduzindo. Quando nós entramos, por exemplo, que buscamos alterar esse contrato, se falava num passivo de fornecedores de 24 milhões na época do Dr. Amon, que devia para fornecedores, né? Não estou falando o passivo da Fundação, com trabalhistas, essas coisas, mas de 24 milhões. Hoje nós estamos em torno de 10 milhões e meio. Só que isso é dinâmico, todo mês se compra mais de acordo com a demanda que o hospital gera, né? Então, a gente vai buscando todo mês, conforme a possibilidade de redução do gasto imediato, se ir pagando alguma conta do anterior. Então, a informação que a tesouraria, que é o financeiro da Fundação, me passou, é que hoje gira em torno de 10 milhões e meio, e essa dívida com o fornecedor, tanto das compras atuais do mês, né, como dos anteriores, desde 2018.
E assim, Jefferson. a ideia é que a gente consiga ir pagando isso e a partir do ano que vem, com um novo orçamento, se proponha um plano, né? Aí precisa se levantar qual é a real dívida com esse passivo. A gente tem claro hoje que o modelo de gestão, fundação pública, que se perdeu, né, no jurídico, não perdeu o SEBAS, mas perdeu a isonomia tributária. Isso vai causar um impacto, tá, nas contas da fundação, com cerca de 800 mil por mês. Que esse modelo de fundação pública de direito privado não é o melhor modelo. Então, tem que se pensar numa estratégia, porque só desse valor de 14 milhões, só folha de pagamento hoje na fundação, que são concursados, que não tem o que se fazer, você não tem como reduzir equipe, se reduzir equipe impacta na assistência. Então, só folha de pagamento, nós falamos com encargos, 6 milhões e 300, sem contar a cota patronal, que a gente pode colocar aí mais 800 mil, então nós vamos para mais de 7 milhões só de folhas e encargos. Então, assim, com o financiamento hoje de mensal 6 milhões entre governo estadual e federal, nós temos um custeio do município de 8 milhões por mês. Jefferson, deixa eu aproveitar, assim, você me corrige se eu estiver equivocado. Você disse, no tempo do Dr. Amon se falava numa dívida X, né? Depois se disse, me passaram que agora o custo é YX, né, 10 milhões e tal, porque os números, prefeito de ouvintes, são bem complicados assim, mas, enfim, a coisa se falou, se disse, alguém falou, ou esse negócio é documentado, tem detalhe, porque também por parte da Fundação Municipal de Saúde se alegou, agora, recentemente, quando se debateu aqui, inclusive no programa, a questão dos valores e dos balancetes, não, é que tem erro de lançamento, é que tem coisa que a equipe anterior lançou mal e tal. Eu não consigo entender muito bem como uma contabilidade, alguém lança mal e fica nisso, e depois... Então, a pergunta é, esses números, esses custos, eles estão definitivamente bem espelhados em documentação, em balancete, em pessoas adequadamente preparadas para que possa, quem tiver na gestão, tomar decisões corretas? Então, primeiramente, com relação ao valor dos 24 milhões, foi o próprio doutor Amon que trouxe numa reunião do Comus lá, por isso que eu digo o que falar. Na palavra dele? Na palavra. Não em documentos? Não. E esse levantamento de 10 milhões e meio foi um relatório financeiro, né, do financeiro do hospital, que nos passou que são fornecedores atrasados. Isso não está envolvido todo o passivo, né? O que eu trago, se realmente existia esses 24 milhões, isso foi porque está se pagando fornecedores do mês e fornecedores que estão com notas atrasadas lá, dentro desse custeio, porque hoje não tem contratualmente a gente um plano de eu vou pagar, até porque precisa se levantar realmente qual é o valor dessa dívida, como que foi estabelecido, qual foi o processo de licitação. Então, a Fundação Municipal precisa fazer esse levantamento, trazer isso para o município, para se criar uma estratégia de planejamento, como se quitar essa dívida para o exercício do ano que vem. E isso é que me assusta. Veja, nós estamos falando em que precisa fazer um levantamento, não precisa saber de dados concretos. Gente, há quanto tempo e há quantos anos vem esse ralo por onde sai grande parte do dinheiro do contribuinte? Veja bem, para o orçamento, que é só dentro daquilo que determina a Constituição e a legislação do ano que vem, Foz do Iguaçu vai investir do dinheiro do pagador de imposto de Foz do Iguaçu, né? 1.200.000 reais por dia na área de saúde. 1 milhão, aí envolve tudo, né? Envolve a estrutura inteira da saúde. Por dia. Gente, isso é muita grana. E nós estamos falando, e aí, óbvio, né, o Jefferson, e agradeço pela transparência, está dizendo, olha, o que precisa é ter dados. Nós estamos, assim, cobertor curto. Se não pagar os 10 reais aqui do melhoral infantil, não vai ter para amanhã. Então, ligeiro paga esse e o cara entrega amanhã. Estou, obviamente, exagerando aqui no exemplo. Se não pagar ligeiro aquele fornecedor, vai faltar. Então, paga aquele. Tem dinheiro? Não, pega do outro lugar. Complicado, diga, Abel. Eu tenho aqui em mãos aqui o balancete de 31 de outubro, ou seja, praticamente
o último balancete que tem. Certo. Tá? Débito com fornecedores de material e medicamentos. Tá? 26 milhões em 31 de outubro. Então, as contas que estão apresentando para você as contas que estão apresentando em balancete são outras. Isso eu não estou falando em com relação a todos esses, até assim, foi pedido para, eu não posso falar pelo contador da fundação, tá? Mas foi pedido para que eles apresentassem um relatório, até podendo ter a condição de contraditório do relatório do Conselho Fiscal, porque, segundo os técnicos lá, existe algum problema de interpretação dos dados, tá? Eu não posso te precisar isso, que não tenho conhecimento técnico de contabilidade para fazer isso. Os dados que eu estou te fornecendo aqui são de fornecedores de medicamentos. Mas alguns pontos até, Abel, assim, com relação dos computadores que você trouxe agora, né? Até foi se perguntado sobre esse processo, ele foi feito, o processo de licitação, lá em 2021. São computadores que, antes de ser aprovado para a gente mandar para a licitação, como é um convênio com a Itaipu, precisa se fazer esses orçamentos, encaminhar para a Itaipu para que eles aprovem a utilização dos recursos. Hoje, os computadores, por exemplo, nesse mesmo patamar que foram adquiridos no pregão em novembro de 2021 na Prefeitura, foram pagos R$ 5.870, com monitores de 21 polegadas. Esses computadores são computadores com monitores de 23 polegadas. Os monitores foram comprados à parte. Não, está junto nesse valor. Não. É 4 mil, sim, eu peguei a nota hoje de manhã. É 4.500 e pouco, R$1.000 cada monitor e 4.500 ou 4.700 cada gabinete, né? E aí precisa se avaliar qual é a configuração. Se você pegar hoje na internet um computador desse, só o gabinete ele custa R$6.000. Nós fizemos uma pesquisa hoje no Google, Magazine Luiza, chegou a R$8.000. Então, assim, só que o processo licitatório, a gente faz as cotações e vai para a licitação. E os fornecedores, eles não podem ofertar acima daquilo que foi cotado, né, que é o preço de mercado, que é a base de mercado, e a gente só pode adquirir, né, no caso da fundação, é assim que funciona a prefeitura também, com valor inferior a isso. E esse processo foi feito o processo licitatório, foi adquirido com o menor preço e feita a prestação de contas para Itaipu. O valor dos computadores, eles não estão fora de mercado, não estão superfaturados, né, como se tem a ideia, quando se traz a informação de que eu paguei R$6.000 num computador, a gente precisa analisar tecnicamente qual que é a configuração desse computador. Por que foram adquiridos 200 computadores na época, até onde a informação que nos passaram, que todo o aumento das alas, que justamente que foi trazido lá, o aumento do hospital para atendimento Covid, foram criados vários outros leitos, estruturado toda a parte do Covid ali, daquelas alas, e essas máquinas estão sendo utilizadas lá para lançamento de produção de médico, para os lançamentos da assistência da enfermagem, né? Com relação aos sistemas de informação lá, a gente não tem um sistema, nós temos lá sistema de contabilidade, sistema de pontos, sistema do TASI, que é a parte assistencial, né? Existem as assinaturas eletrônicas, então são vários sistemas, é isso que a contabilidade está fazendo um relatório pormenorizado para trazer item a item e a explicação para o Conselho Fiscal e tentar mostrar que não existe irregularidade e não falta transparência nisso. A grande questão, Jefferson, e talvez não seja para você responder essa questão, é que quando, pelo menos lá em casa, quando o dinheiro está curto para comprar comida, eu não saio comprando roupa de marca maior só porque eu quero me vestir bem. Ou seja, é uma questão de, às vezes, de qual é a prioridade. Nesse sentido, André, sabe, todas as informações, e toda vez que se trata do tema saúde em Foz do Iguaçu, e de uma forma toda especial envolvendo a questão da fundação, hospital e UPAs, a perspectiva sempre é muito, muito, muito trágica pela frente, né? Há um custo que se eleva, que se engrandece, o atendimento não traz uma satisfação popular e nem para os conselhos que acompanham isso.
que perspectiva nós temos, por onde caminhar nessa linha de ter um planejamento. Olha, nós temos só R$10 por mês, nós vamos gastar 8 nisso, 1 nisso e mais 1 naquilo, porque vamos equilibrar essa conta, porque o que nós precisamos é atender melhor e acabar com essas filas que são números enormes e que ano após ano elas só conseguem aumentar. Nélio, eu, em relação à Fundação Municipal de Saúde, se a gente continuar nesse modelo, dessa forma, sem fazer uma reestruturação do estatuto da Fundação, aumentando a rigidez de fiscalização, aumentando a transparência, se a gente não rediscutir o financiamento desse hospital, o final vai ser trágico. Ou seja, você diz que o problema é gestão. Sim, nós temos que rever isso. Entendeu? Hoje eu te pergunto, se a fundação, eu até pergunto para o Jefferson, se a fundação hoje não tem as prerrogativas, foi condenada lá e tem que recolher lá as coisas, por que ter a fundação? Primeira coisa. Por que não fazer a gestão direta? Segunda coisa, já passou da hora da secretaria fazer uma intervenção nessa fundação. Nós temos que entrar lá e verificar o que está acontecendo, como é que foi. O doutor Abel trouxe na reunião uma conta do Covid de 89 milhões. Nós temos que fazer o Comus já orientou a secretaria para contratar uma empresa e fazer auditoria desse procedimento. Essas situações, por exemplo, dos equipamentos que foram comprados sem planejamento, foi aberto um procedimento administrativo para ver o ente público que cometeu esse responder? Então, na nossa opinião do Conselho, tem que ser tomada uma medida, um choque de gestão, seja uma intervenção da Secretaria, nomeação de uma comissão para assim, entrar lá e ver realmente. O Jefferson mesmo, ele como gestor do Fundo Municipal de Saúde, ele não sabe quanto não é, entendeu? Então, como nós somos os mantenedores dessa fundação, a secretaria é o mantenedor dessa fundação, eu acho que já está na hora de uma intervenção mais radical nesse sentido e rediscutir se realmente a gente acertou em montar essa fundação e se ela realmente, se nós temos vantagens em Na verdade, manter. André, hoje já está demonstrado que o modelo de fundação pública de direito privado não é viável para seguir. Nós precisamos, tanto que a prefeitura está buscando o governo estadual, o governo federal, seja para regionalizar, seja para federalizar a instituição hospitalar, fazendo os estudos do impacto das UPAs em retornar para os municípios, até foi um pedido do próprio Comus. Sim. Isso está sendo... só que não são situações que a gente consegue resolver do dia para a noite, porque não envolve só a vontade do gestor. Lógico, né? lógico. Com relação ao fundo municipal, nós fazemos a gestão do contrato de gestão, dentro dos repasses que estão estabelecidos lá, e existe uma comissão que analisa o plano operativo, né? E que cobra essas metas de atendimento, que busca informações, só que assim, não é a diretoria financeira que vai avaliar essas contas lá. Existe tanto o Conselho Fiscal, como o Tribunal de Contas, Ministério Público, existe uma comissão da Secretaria de Saúde formada que solicita todas essas notas e licitações bimestralmente para a Fundação, né? E assim a gente vem buscando com a Fundação a melhoria desses relatórios para que fiquem mais transparentes. Como você trouxe de responsabilização, todos esses processos que a equipe lá da Fundação identificou depois que assumiu essa nova diretoria de problemas de aquisições ou de não encontrarem processo, não que não exista processos de compras, de licitação, mas houve muita alternância de servidores dentro da fundação,
da diretoria e se busca essa documentação e está sendo pedido para apurar a responsabilidade. Vai ser apurada essas responsabilidades, abertas diversas sindicâncias, se acompanharem o diário oficial ali da Fundação, foram abertas diversas sindicâncias, né? Mas isso é todo um processo moroso, a gente não consegue simplesmente, não dá para acusar ninguém, você tem que entender todo o processo. O que eu coloco, Jefferson, mas a gente precisa realmente pensar junto com a sociedade uma alternativa de um modelo para tocar. Sim, forma, se a gente for pagar essa parte patronal hoje, sem um cofinanciamento maior, para o município é inviável. Hoje o município já aplica 8 milhões de reais por mês. Eu acabei de falar que 6 milhões e meio é folha. Como que você não consegue dispensar? Sim, 3 milhões e 300 são o que eu quis méritos. colocar, Jefferson, é o quê? Hoje, a Secretaria Municipal de Saúde, ela é mais organizada que a Fundação. Em termos de gestão, a Secretaria está bem organizada, entendeu? Então, era para ser o contrário. A Fundação que era para ter mais agilidade de gestão, mais agilidade para comprar as coisas, entendeu? Então, hoje a gente vê a Secretaria mais organizada. Então, por que não ter gestão própria? Pois é, mas aí, André, me parece que o problema não é por falta de pessoas, de diretorias, de chefes. Não é. Está não sobrando. Tá. Aí, não, é que isso aqui não é bem comigo, aquilo lá é com o outro, aquilo lá é com o outro, aquilo lá não me passou, aquilo lá não sei bem como é que é e tal. E nesse meio, a gente passa ano, entra ano, termina ano, começa outro ano, e a gente está falando, não, temos que ver um jeito de como funcionar melhor. Um jeito de como funcionar melhor. E estamos nesse ritmo. Enfim, bom, o programa já está começando a ir para o final pelo horário. Cida Costa, por favor. Para dizer o seguinte, que nós estamos hoje no dia 13 de dezembro, e todo ano, o contraponto, se a gente for voltar na nossa pauta, Nélio, todo ano nós estamos, nesse mês de dezembro, duvido o ano que nós não voltamos nesse assunto, né? Unidades de saúde que vão fechar, por causa tem recesso, as UPAs já estão lotadas, os senhores já confirmaram aqui para nós que continuam lotada, tá? Só digo o seguinte, quem está com saúde está tranquilo, mas quem tem alguém doente ou está doente, começa a ficar preocupado. Então, assim, é não deixar isso que nós estamos falando aqui hoje morrer no escuro. Alguém tem que acordar para isso, doutor André. E é uma coisa grave que gera o senhor que está aqui, todos nós que estamos aqui. Porque alguém vai precisar daqui a pouco de uma situação muito mais grave. Levantar da cadeira e ir embora, como o assunto tinha terminado, não terminou. Responsabilidade de todo mundo aqui. Saber que no final do ano, quem está com saúde vai sair de férias, quem está doente vai precisar de ajuda. Ponto 1. Ministério Público, diretor do hospital, que tem que... A gente viu muita resposta do diretor do hospital, não sei. Isso é muito ruim, isso é muito grave a gente dizer. Então, assim, levantar daqui, pedir ao prefeito de Foz do Iguaçu que tome uma providência urgentemente com relação a tudo isso que foi falado aqui e que tem para ser falado ainda. Então, eu só queria colocar isso e dizer que realmente é muito grave. Está aqui o fundo, está aqui o Abel, está aqui o Comus. Sei que o Ministério Público está acompanhando a entrevista por aqui. Obrigado, doutor Mafra, doutor Cristiano, que está acompanhando. Mas Secretaria de Saúde, enfim, Nélio, E outro dia, quando o tema era a questão do balancete, dos valores, e quando o prefeito Chico Brasileiro esteve aqui, e ele falou um negócio acertado, ele falou que se fosse eu, Nélio, que tivesse lá, eu não faria Isso. melhor. E eu disse para ele, óbvio, né? Não precisa nem, eu também sei que não. Tanto é que eu nem me candidatei a coisa nenhuma, né? O que precisa é realmente quem está acima Claro. tomar providência Urgente. Tem essa questão, é uma intervenção no sentido de, ok, vamos sentar e resolver o problema, porque senão, óbvio, tem a questão do atendimento, mas tem a questão da estrutura para poder gerar esse atendimento. Com Né? certeza. Lamentavelmente, é para lá de urgente. Jefferson, obrigado pela tua presença. Obrigado, Nélio. Eu só queria 2 pontos Você rapidinho tem só. 30 segundos. Só com relação aos equipamentos do hospital que foram comprados, que estão lá, dentro do convênio já existe uma autorização da Itaipu para um valor de 1,5 milhão para se fazer adequações para a instalação dos equipamentos. Só que isso envolve também dimensionamento de equipe e demais que Mas está não sendo... planejaram no que estão começo para sendo, comprar? eu não posso te Pois responder isso. E aí né? o Ximenes disse, o problema é depois como é que vai manter.
Então, vai instalar e depois não vai manter. Não, Jefferson, não é por aí a coisa. E né? e um outro ponto com relação às cirurgias eletivas que foi falado, assim, claro. o município já está contratualizando Me diz com o quantas- Hospital Madre de Dil, com um novo edital em outro local, para a gente conseguir dar vazão ao gargalo das cirurgias, principalmente ortopédicas, que é o nosso maior problema, tá? As eletivas, né? Das cirurgias eletivas, para a gente conseguir tirar, desafogar e não ter isso. Não, vamos travar a cirurgia eletiva por causa de urgência. Então, a Secretaria está trabalhando nisso, já foi aprovado a apresentação da documentação do Hospital de São Miguel Madre de Dil, e agora está em fase de contratualização e a gente fazer o encaminhamento desses pacientes para lá, para fazer essas cirurgias. Certo. Quantas cirurgias serão feitas lá por mês? Então, vai depender, ok, assim, já são está no poucas. edital, a gente depende, eles pegaram todas essas por mês e vai depender da Não, vazão e é uma do quantidade, hospital lá. eu acho que são em torno de 4 milhões de reais em cirurgia, né? São 8 milhões 8 do mil- total. é, 8 milhões. Das três Vai ter uma quantidade especialidades. Que teria que ter o credenciamento de... Por enquanto não tem Por uma que enquanto, tá. o Ok. Hospital Madre de Dil. André Buriasco, obrigado pela sua presença e o papo continua numa outra oportunidade. Pois é, Nélio, muito obrigado pelo convite, um abraço aqui a todos os participantes, é sempre uma satisfação estar aqui. A gente quer vir com notícia boa, né? Mas às vezes é difícil, né? Mas vamos estar continuando na luta e continuando a acompanhar. Esperamos aí alguma ação mais contundente da Secretaria, no sentido de que a gente consiga traçar um planejamento para essa dívida. Lá a gente sabe que isso não é pago de hoje para amanhã, mas a gente precisa se planejar, né? E um planejamento em relação a esses equipamentos, a instalação desses equipamentos, e a gente gostaria também de mais transparência por parte da Fundação, né? Desenvolver melhor o site deles lá de transparência, o portal de transparência, que a gente possa ter mais acesso. E vamos colocar isso na mesa, vamos discutir, chama o controle social, chama o conselho. Vamos sentar, vamos mostrar os problemas e vamos buscar uma solução, como comunidade que nós somos. Até entendeu? porque todos têm boa vontade no sentido de resolver, Lógico, de encaminhar. Porque lógico. senão fica assim, no momento você cria um mamógrafo e pronto, está resolvido esse negócio. Depois o mamógrafo some. O Sim. ônibus da mamografia sumiu, ninguém sabe onde é que está, e aí não tem mais mamografia. Enfim, essas coisas que surgem sazonalmente, né? Como se daí tivesse resolvido. Abel Lopes, obrigado pela tua presença conosco. O papo continua, até porque 1º de fevereiro vocês têm mais uma reunião lá do MMA. Não, MMA não. É só da reunião da definição para ver a questão lá das contas. Nélio, você sabe que realmente tudo é salutar nesse sentido, né? Eu tenho encontrado bastante respaldo da parte da diretoria financeira da Fundação. Verifico também que tem muitas coisas que foram melhoradas. Por exemplo, um item muito importante, que é o fiscal de contrato, que até o ano passado não existia, que hoje já tem. Tá? Nesse sentido, vai diminuir bastante algumas situações. Nós levantamos pontos de contas comparado com o ano passado, como foi relatado aqui, para que, olha, tem alguma coisa errada? Não, não tem. Tudo certo. Ok, mas vamos verificar a fundo isso aí. Tá? Questão da dívida, como disse para ti, olha, dependendo de quem olhe, ela é de um lado, de quem olhe outro, é de outro. Então, vamos só encarar o que está aqui no balancete. E o balancete diz que em 31 de outubro, deve-se 26 milhões de fornecedores de material e medicamento. Só nesse sentido. Ok, né? Está aí e com certeza a gente continua nessa questão do tema e sempre o espaço aberto para esclarecimento, porque lá no final da ponta sempre quanto é a capacidade de resolver os problemas que fazem com que as pessoas se sintam tão fragilizadas, que é na questão da saúde. Nós vamos encerrando o programa aqui, a gente fez questão de, inclusive, não fazer interrupções com intervalos comerciais ao longo do bate-papo, para poder aproveitar. Obrigado ao Alessandro Ximenes, diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde, que esteve aqui conosco, o Jefferson Bueno, coordenador do Fundo Municipal de Saúde, André Buriasco, presidente do Comuse, e o Abel Lopes, presidente do Conselho Fiscal da Fundação Municipal de Saúde.